Olá, estamos em continuidade ao nosso devocional forte. Nós estamos na parte 2, forte em espírito, e hoje é o capítulo 5, calma e poderosa. Vamos ler o versículo inicial do capítulo, que está em Provérbios 15:1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A autora diz assim: geralmente consigo lembrar-me do ponto de virada em uma conversa, quando ela passou de boa para ruim ou de ruim para boa. Em certos momentos, eu podia ouvir o Espírito Santo me avisar: fique calma, abaixe a voz, responda de modo gentil. Não diga o que você quer, mas ouça minha voz mansa e suave, e em vez disso, fale as minhas palavras. Às vezes sou obediente e faço, outras vezes eu simplesmente tento passar de modo sorrateiro mais um comentário antes de obedecer e descobrir o quão caro custou a minha tolice. E nós então, se deixarmos sair da nossa boca o que deveria ter sido guardado. Eu acredito que hoje é um dos capítulos mais difíceis para nós como mulheres, porque como é difícil nós segurarmos não expressar as coisas da maneira que nós queremos. Mas é o que eu costumo dizer, eu já falei no vídeo anterior sobre o que meu marido faz. Eu acho que são, no mínimo, uns 3 filtros que ele usa antes de responder qualquer coisa. E eu aprendi muito com ele, isso mostra sabedoria, inclusive, né? E eu conheci há muitos anos atrás um método que o autor ele chama de tríade do tempo, onde a gente estuda sobre organização, administração do tempo, que na realidade ele chama de administração da nossa vida, não somente do tempo, tá? Isso serve tanto para a área profissional, mas é para toda a nossa vida, a área financeira, tudo na nossa vida, né? A área pessoal, tudo. Na época, tinha um capítulo que eu não aceitava muito a forma como ele comentava sobre o nosso desenvolvimento de papéis no nosso meio, na nossa família, na sociedade. Ele dizia que nós desenvolvemos papéis. Tá? Eu, sinceramente, esse capítulo, ele me angustiava um pouco. E para mim, era como se eu estivesse sendo falsa comigo mesmo. E até com as pessoas, né? Eu tinha isso como ser hipócrita, eu não conseguia. Eu dizia, eu não consigo ser hipócrita, eu sou quem eu sou, eu falo da maneira que eu falo, que é a maneira que eu penso. Mas, com o passar do tempo, eu amadureci e hoje eu vejo sim que nós podemos falar a mesma coisa, mas de várias maneiras diferentes. Então, nós devemos encontrar, sim, a melhor maneira de nos comunicarmos. E isso tem a ver com ética, em respeitar as pessoas, empatia, em eu me colocar no lugar da outra pessoa. Mas eu confesso que realmente não é muito fácil, tá? Não é. Hoje mesmo eu passei por 2 situações que foram um teste para medir o quanto eu já melhorei. A Mari de antigamente agiria muito diferente do que eu agi hoje, nas 2 situações. Eu achei até muito interessante. E quando eu vim para meditar nesse capítulo de hoje, eu falei, olha, realmente 2 situações que eu passei hoje foram um teste para mim. Tá? Aí, recentemente, eu vi a filha da Poliana Quintão, que é da Experiência do Lar aqui no Brasil. Eu até no grupo, né, nosso grupo de estudo devocional, eu coloquei para vocês um vídeo dela, um trechinho de uma ministração dela dentro da Experiência do Lar. E a filha dela, falando alguma coisa no Instagram da mãe, né, que Poliana, para mim, é um exemplo de mansidão, de equilíbrio, de graça e tudo quanto é adjetivo bom, gente. Aí a filha comentando o trabalhar de Deus na vida dela. E, gente, que lindo. Eu, particularmente, eu não consigo imaginar
como ela já foi um dia. Né? Segunda filha, ela falava gritando, né? Ela era impaciente. Então, eu digo que ela conseguiu ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer. E se ela conseguiu fazer isso, nós também vamos conseguir. Tá? E, ai, aleluia. Eu tenho tanta gente para falar para vocês, em todos esses tópicos que a gente pega e tal. Eu fico me policiando para não deixar muito extenso esses vídeos, né? Que são só complementares da leitura. Eu tenho muita coisa para acrescentar para vocês, né? E nós precisamos, na realidade, estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Eu acho que isso é um treinamento para nós em aprender a ouvir o Espírito Santo nas situações e usar mesmo esses filtros. Coloque pelo menos 3 filtros antes de vocês falarem alguma coisa, que é o que eu comento do meu marido. Ele coloca muito mais, tá? Eu no mínimo são 3 filtros que eu percebo que ele usa antes de responder, né? E como a autora diz, né? Eu também prefiro que me falem com um tom gentil e respeitoso. Ouvimos muito melhor quando não estão gritando conosco. Então, ninguém leva a sério uma pessoa se ela está tendo chilique. Levantamos a voz e damos piti por muitas razões. Eis algumas. E isso já fica para nós como uma tarefa, para que você coloque isso dentro do seu coração. Se é em alguma dessas áreas que você tem sido impaciente e por isso você fala o que você tem que falar. Tem muitos psicólogos hoje que falam para as pessoas, né? Fala, olha, você não tem que guardar nada, não, você tem que falar mesmo, tal. Só que eu acho que é tão perigoso isso, né? Que volta ao início que eu falei. Existem várias formas, então que você possa encontrar a melhor forma de você falar com as pessoas. Mas antes, faça esse exercício, essa tarefa, tá? Que é o que ela diz. Que nessas algumas áreas, algumas razões porque a gente pode estar reagindo mal com as pessoas, né? Primeiro até ela colocou por último, mas eu coloco primeiro. É um mau hábito. Você está acostumado a fazer isso, tá? Então, muitas vezes, nós temos medo de que não estejamos sendo ouvidas. Pode ser também que no passado, gritar já produziu resultados. Aí nós conseguimos do nosso jeito e a gente continua fazendo porque deu certo, a fórmula deu certo, né? Aparentemente, né? Deu certo. Muitas vezes é porque nós queremos intimidar ou controlar outras pessoas. E também pode ser que foi o que nós vivemos quando nós éramos crianças. E eu acho que esse aqui é o mais agravante de todos, né? Os itens que ainda estamos com raiva de uma questão mal resolvida. Isso é muito sério, né? Eu não era para mim comentar, mas é rapidinho, tá? Logo quando eu e meu marido nós nos convertemos juntos, né? Aí nós passamos num processo de segurar a língua. Então, toda vez que a gente queria falar algo que não era muito correto, a gente mordia a língua. Mordia mesmo. Antes de sair da boca, nós vamos morder para segurar, para não sair. Porque aí você se começa a lembrar da dor e tal, e você deixa de falar e vai cuidar da língua, né? E funcionou muito para nós. Funcionou muito. Eu digo para vocês que foi um tratamento de choque para nós dois. Nós precisávamos disso, né? Até nós podermos nos alinhar. Foi um exercício simples, até a gente brincava, ó, tá quase caindo. Então tá quase caindo ali de tanto morder, mas a gente segurava. Esse é um exercício bom. Experimenta fazer isso. Eu brinco até, tem muita gente que já sabe disso que eu tô falando, que eu falo, faça um jejum de língua. Esse é o jejum mais difícil que nós temos. A palavra diz que é o menor membro, né, do corpo humano, e é o mais difícil da gente controlar. Faça esse exercício. Faça essa tarefa pensando nesses itens que eu falei para vocês, que a gente pode ter medo que nós não estejamos sendo ouvidas, que no passado gritar funcionou essa fórmula e a gente continua, né? E queremos intimidar ou controlar outras pessoas. Foi o que nós vivemos quando criança e ainda estamos com raiva de uma questão mal resolvida. E é um mau hábito mesmo que a gente tem, né?
eu vou colocar entre parênteses, essa é uma observação minha. Às vezes não são sem educação mesmo, né? Então, que você coloque essa tarefa. Você pensa o Espírito Santo para te ajudar. Até lembrar, porque muitas vezes a gente nem lembra de uma situação vivenciada. E muitas vezes foi aquilo que foi o gatilho, que foi acionado para que você reaja dessa forma em muitas situações. E eu creio que você vai ter vitória nessa área. E é um exercício, tá? E é um exercício diário, é o que eu falei para vocês. Eu tive não foi uma não, duas situações hoje. Que a Mari do passado reagiria muito diferente do que foi hoje. Eu sei que eu tô no caminho. Esse foi muito bom, né? Então vamos lá. Porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. E a versão que a autora usa é: tá? Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Tremendo, né? Então vamos colocar lá, será que nós estamos agindo da forma como o Espírito de Deus em nós? Vamos pensar sobre isso. Nós gritamos e damos chilique por nos sentirmos impotentes. Procuramos intimidar e controlar outros quando nós somos interesseiros. Nós regredimos ao nosso passado quando o amor aperfeiçoado ainda não houver expulsado o medo. Vamos exagerar sempre que carregarmos o peso de questões de ontem para hoje. Aí, à medida que renovamos a nossa mente, nossos maus hábitos são quebrados e a tirania do medo é frustrada. Então, precisamos hoje renovar a nossa mente. A autora diz que descobri há muito tempo que não importa qual seja a cara das coisas, eu não estou no controle delas. Eu posso controlar a mim mesma. Porém, Deus está, em última análise, no controle de tudo. Aceitar essa verdade coloca-nos no estado de espírito certo para nos comunicarmos de modo a sermos ouvidas. Eu, para complementar, eu vou colocar um vídeo. Eu não sei se essa pessoa é cristã, mas eu acho assim muito coerente o que ela está falando. Eu vou deixar para vocês no grupo fechado. Vamos orar? Senhor, quando eu lutar e me esforçar para manter o controle, ajuda-me a lembrar que eu posso ao menos controlar a minha língua e o meu tom de voz. Pela tua graça, faz-me sensível à tua voz, mansa e suave, e que eu permita, Senhor, que ela me guie. E eu sou forte quando eu falo de um jeito calmo e poderoso. Aleluia. Até o próximo capítulo.